Olha, por volta do meio-dia de quarta-feira, a Polícia Civil recebeu uma denúncia que um casal tinha espancado uma criança de 6 anos. A mãe, identificada como Josiane, e o padrasto como Gildelvan. A criança, de acordo com as informações, 6 anos. Imediatamente, a Polícia Civil fez a condução do casal até a delegacia de polícia. Foram ouvidos, fizeram o exame de corpo de delito e foram levados para o presídio. A nossa equipe de reportagem veio até a Rua 9 do Parque Amazonas e conversamos com a dona Maria, tia da Josiane, casa onde ela foi criada. E a revolta, a criança cheia de hematomas. E a tia da criança quebrou o silêncio para a nossa equipe de reportagem. Acompanhe agora. Dona Maria, como é que a senhora viu tudo isso que aconteceu com o filho da sua sobrinha, que vocês criavam aqui também, que ela foi criada aqui com vocês, essa denúncia onde ela espancava essa criança junto com o marido dela? Nós não sabíamos não, nós não sabíamos de nada disso que estava acontecendo com ele não. Aí quando foi terça-feira eu fui pro culto mais a mãe, quando nós chegamos só soubemos da notícia. Que o Conselho Tutelar já tinha levado ele, que os vizinhos tinham ligado pro Conselho Tutelar. Aí tinha levado ele pro Socorrão para fazer o corpo de delito. Aí quando foi 11 horas o Conselho Tutelar trouxe ele desse jeito aí, nessa situação aí. Todo coisado de taca. Você nunca tinha visto nem falar que eles espancavam a criança? Não, nós nunca nem sabia que ela batia nele, não. Nós nunca nem sabia. Então tá, quando ela saiu daqui, aí foi morar, não tá nem quando que ela mora com esse rapaz, não. Nós nunca nem sabia. Só... E aqui, quando ela morava aqui com ele, com a criança, ela batia nele? Não batia nele, não. Ela era uma mãe mesmo exemplar, que todo mundo fazia, era se admirar dela. E saiu daqui, alugou uma casa, foi morar só com ele. Depois que conheceu esse rapaz, a vizinha aí cuidava dele. Mas ele nunca chegava com mancha assim no corpo, não. E nós não sabíamos, não. No seu ponto de vista, era o padrasto dele que batia nele e a mãe era conivente na sua? Não sei lhe informar nem lhe dizer qual era dos dois que batia nele, se era ele ou eram os dois que batiam, não sei lhe informar. A criança relatou o que para você? O que ele disse? Ele relatou que foi ele que bateu. Disse que ela bateu ele de cinto, aí depois foi ele que bateu nele de chinelo. E essas agressões vinham acontecendo sempre? A criancinha relatou para a senhora? Ele disse que quase todo dia ele batia nele. Batia nele com o que ele disse para a senhora? Era de cinto, não era coisa, Felipe. Era de cinto. E a senhora chegou a relatar também, batia nele também de sandália. Ele também dizia que ele batia, o rapaz batia ele de sandália também. E no rosto dele tem uma fotografia que a gente não pode mostrar, a parte da testa dele bastante inchada, né? É, bastante inchada. Isso daí também eu não sei de que foi, né? Que ele bateu para ficar inchado desse jeito aí, não. E o rosto tem aparenta ser uma mordida, né? É, parece ser uma mordida também. Não sei se foi mordida, eu não sei. Mas a criança disse o que foi o que, a criança? Uma hora ele disse que foi de chinelo, outra hora ele disse que foi mordida. Aí não sabe nem formar direito de mas que tem foi. As marcas, né? Tem as marcas. A senhora chegou a olhar também nas costas dele, né? Uhum, nas costas dele também tem marca. E como é que a senhora viu essa atitude aí da polícia imediatamente fazer a condução dos dois? Tanto da menina como do padrasto, da mãe e do padrasto. É, eles fizeram o serviço deles, né? A justiça, né? A senhora nunca imaginou que a sua sobrinha, que morava aqui com vocês, era conivente com tudo isso? Não, nunca nem passou pela nossa cabeça dela, porque ele disse que ele batia nele, né? E ela aceitar ele fazer isso com o próprio filho dela, nós nunca esperávamos isso não, que ela, com esse menino aí, ela gostar demais desse menino aí, ninguém podia nem fazer nada com ele, que ela se zangava, ficava braba. Aí isso daí aconteceu e ela ter apoiado, né? Aí o erro maior foi dela ter aceitado, eu também não sei se... Porque o homem para morar com ele ameaçava ela, né?
Não sei, também não sei lhe dizer isso daí. E as informações também, a motivação, porque muitas vezes ele diz que ele tem um problema na escola, que não se comporta bem, que tem alguma dificuldade para aprender, e isso as professoras repassavam, os familiares, e as informações que a senhora disse que a criança repassou aos professores, diz que ele fazia isso para educar a criança, que ele disse que era educar do jeito dele, foi isso? Foi, ele falou com meu marido. Ele disse o que para o seu marido? Isso mesmo, que queria educar ele do jeito que ele foi educado. Daquele tempo os pais não faziam, era isso, né? Espancavam os filhos, batiam, mas naquele tempo não tinha justiça, era tudo aí. Mas agora não pode. Não pode, né? O rapaz que foi, o padrasto dele chegou a relatar isso para seu marido, que ia educar ele do jeito que ele foi educado. Foi, que ia educar ele, queria educar ele, mas ele disse que os vizinhos ligaram para o conselho tutelar. Aí também ela falou para mim que foi longe demais dessa vez. Eu disse, eu falei com ela. Eu disse, Josiane. Chegou a falar com ela? Cheguei a falar com ela no celular. Ela disse o quê? Aí ela disse que foi longe demais dessa vez, eles foram longe demais com ele. Que eles foram longe demais? Sim, foram longe demais com ele. Eu disse, pois tá correndo o risco de vocês dois ser presos, viu? Ela disse o quê? Porque ela disse, tia, sério, eu disse, porque a mulher levou o menino levou lá pro hospital e ferrou o corpo de delito. Porque ela disse que pensava que a mulher ia fazer o corpo de delito só ontem, né? Que era quarta-feira, né? Mas como ela viu a situação dele, do rosto dele, do corpo dele, aí levou logo, foi pra lá, pro Socorrão. No mesmo dia mesmo. Cheio de hematoma. Cheio de hematoma, onde eles se ferraram, todos os dois. Que a Josiane disse que dessa vez, quando ela falou dessa vez, porque não foi a primeira vez, né? Uhum. Que tinha passado. Tinha passado o limite, que ela disse que era todo dia era uma reclamação, mas ela errou, porque ela tinha mais era que chamar ele, né? E conversar, né? Ó, meu filho, é assim, é assim, é assim. Não fazer isso daí. E ele aparenta ter, assim, tem alguma dificuldade, assim, até para conversar às vezes, né? Dificuldade para aprender. Ele já procurou um médico para ele, alguma coisa? Que eu saiba, não. Que eu saiba, acho que ela nunca procurou, não. Agora, a senhora que cuidava dele, antigamente, disse que ele aparenta ter problemas também, né? É. E a senhora concorda com o que foi feito, a atitude da Polícia Civil? Por uma parte eu concordo, mas por outra eu não queria que ela fosse presa, não. Mas a senhora, no seu ponto de vista, se ela não fosse presa, se não fosse denunciado, será que isso não ia continuar de novo, ou até esse menino perder a vida? Daí também. Porque eles estavam, não é a primeira vez, né? Que os vizinhos disseram que não foi a primeira vez, né? A segunda vez era diretamente, eles faziam isso. Senhora, se não fosse denunciado, era capaz desse menino ter morrido já de outras vezes, porque dessa vez dá para ver a situação, a gente não pode mostrar a imagem, mas é muito forte as imagens. Quando ele chegou aqui, que essa menina que cuidava dele, na hora que viu ele, chorou demais. Os vizinhos aqui quase tudo choraram. A polícia agiu de forma correta, né? Agiu. Nós não queria não, né? Que é família, né? E a senhora dá pra ver que a senhora se emociona quando fala. E a mãe mesmo que tá arrasada. Que aqui criou ela, veio de pequenininha, veio pros poderes dela desse tamanho. Ela tinha amor, tinha carinho, ela não foi criada dessa forma, né? Não. A mãe criou todas as duas, que elas são gêmeas. Criou todas as duas, nunca fez marca nela. Batia, né? Mas ela disse, pode mais para fazer marca, não, ela nunca fez. E essas lágrimas aí? É porque eu tenho ela como minha filha também, que eu ajudei a criar. E tenho pena da minha mãe também, que está doente. Dá para ver que as lágrimas descem nos seus olhos, tanto pelo sofrimento da criança e ver a sua sobrinha, que vocês deram amor e carinho, aceitar ou ter feito isso com essa criança. A minha mãe ontem não comeu. Tem quantos anos sua mãe? Tem 73 anos.
E quando a Josiane sair, como é que vai ser? Vocês e ela? E a criança? Não sei, porque o conselho tutelar disse que para ela ter a guarda do filho dela de volta, ela vai ter que se separar do homem lá. Eu não sei se ela vai separar dele ou não. Olha, gente, isso é mais uma história de agressão. Dessa vez, uma triste realidade de um padrasto que agredia o enteado de 6 anos. 16 anos. De acordo com as informações, a mãe tinha conhecimento, segundo o que relata a família, o que ela chegou a relatar, que dessa vez tinha passado dos limites. E nós não aceitamos nenhum tipo de agressão a ninguém. E nós repudiamos, seja qual for o tipo de agressão. Repórter Rai Lima, em busca de justiça.